Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa série Autoconhecimento e Espiritualidade, um caminho para a transformação. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a raiva. Então, quando ouvimos essa palavra, normalmente pensamos em alguém gritando, discutindo ou perdendo o controle, mas a raiva, ela nem sempre aparece dessa forma. Ela costuma começar bem pequena. Primeiro vem uma irritação, uma impaciência, aí às vezes surge uma indignação. E quando não percebemos esses primeiros sinais, ela pode crescer e chegar à cólera, quando já perdemos o domínio sobre as nossas palavras e atitudes. Perceber esses níveis é muito importante, porque muitas vezes dizemos: eu não tenho raiva, eu não estou irritado, eu não estou nervoso, mas vivemos irritados, impacientes ou indignados sem perceber. A irritação, ela costuma aparecer nos pequenos contratempos do dia a dia. A impaciência surge quando queremos controlar tudo ao nosso redor. Tudo que acontece, a gente quer que seja do nosso jeito. A indignação, ela aparece quando sentimos que fomos injustiçados, ou quando a gente vê alguém injustiçado, ou quando acreditamos que apenas nós estamos certos. E a cólera é quando deixamos que esse sentimento assuma o controle das nossas atitudes. Então, todos nós sentimos esses sentimentos em algum momento da nossa vida. E sentir raiva não faz de nós pessoas más. A questão não é sentir, a questão é compreender o que ela está tentando nos mostrar. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela explica que a raiva pode ter diferentes origens. Algumas dificuldades, elas podem fazer parte da nossa caminhada como espíritos imortais, trazendo tendências que ainda precisamos educar. Outras surgem durante essa existência, pelas experiências que vivemos, pelas frustrações, pelas carências afetivas, pela necessidade de reconhecimento, de valorização, de respeito, de aceitação. Mas na prática, talvez a pergunta mais importante não seja de onde que veio a raiva. A pergunta mais importante é o que ela está querendo me mostrar. Porque quando compreendemos isso, começamos a transformar esse sentimento. Tudo isso pode parecer muito teórico, então eu gostaria de compartilhar algumas das minhas experiências. Então, foi através delas, né, que eu fui começando a entender o que, que a raiva estava tentando me ensinar. Uma delas era quando erravam o meu nome. Então, meu nome é Valesca, mas às vezes as pessoas me chamavam de Vanesca, Vanessa, Valéria e até de Verusca. Então, naquela época eu não entendia, eu não sabia. Eu simplesmente ficava irritada porque erravam o meu nome. Mas de um tempo para cá, com o estudo e principalmente com o autoconhecimento, eu fui entendendo que o problema não era errar o meu nome. Aquela situação, ela despertava em mim uma necessidade muito grande de reconhecimento, de valorização, de orgulho mesmo pelo meu nome. Então, eu não, eu não tinha esse entendimento, eu simplesmente reagia. Hoje, né, quando isso acontece, eu já consigo olhar para a situação de uma outra maneira. Não porque as pessoas deixaram de errar o meu nome, mas é porque eu comecei a mudar por dentro. Outro exemplo é. No início do ano a gente mudou aqui para a fazenda. Então, no começo eu tinha muita dificuldade com os barulhos dos animais, né, com as galinhas, maritaca, com as araras, com os papagaios. Então, muitas vezes eu estava gravando, muitas vezes não, toda vez que eu estava gravando um vídeo, né, estudando ou tentando me concentrar, o animalzinho fazia barulho. Então aquilo me irritava muito. Então eu não, a impressão que eu tinha era que aqueles barulhos eles estavam provocando a minha irritação. Mas com conhecimento também, eu fui percebendo que o problema não eram os animais. Eles estavam apenas vivendo, né, aqui na natureza. Eu que precisava aprender com aquela situação. Foi então que eu comecei a fazer uma pergunta diferente. Isso realmente está nas minhas mãos? Eu consigo impedir o barulho das galinhas, do galo, das maritacas? Eu posso impedir as araras,
não está nas minhas mãos. Então, fui percebendo que eu estava gastando energia tentando controlar alguma coisa que não depende de mim. Isso só aumentava a minha irritação. Então, aí eu fui entendendo que eu comecei a aceitar essa realidade. Eu passei a organizar melhor meus horários de gravação. Mas em todos os meus áudios tem galinha, tem maritaca, tem papagaio, tem tudo. Mas em outras. E aí, quando é necessário, eu espero um pouco. E também tinha outras situações que simplesmente eu preciso aceitar o som da natureza, né? Hoje os mesmos animais, eles continuam aqui, né? Continuam cantando e tudo, mas a diferença é que hoje eu reajo de outra forma. É porque eu comecei a mudar realmente por dentro. Então foi aí que eu compreendi que muitas vezes a situação ela não cria o sentimento, ela apenas revela algo que já existe dentro de nós e ainda precisa ser compreendido. E quando começamos a compreender as nossas dificuldades, as nossas necessidades, aquelas mesmas situações, elas vão perdendo força. Não porque elas deixam de acontecer, mas porque nós começamos a responder de maneira diferente. Quando tentamos controlar tudo, quando queremos tudo do nosso jeito, não aceitar o outro do jeito que ele é. E também vamos aprendendo que existem coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. E existe também outro aprendizado muito importante para mim. Durante assim, muito tempo eu gastava muita energia com situações que já tinham passado. Hoje eu ainda gasto, mas hoje já é de uma forma diferente. Então, às vezes eu já tinha conversado com a pessoa, eu já tinha respondido, a situação já tinha acabado, mas eu ficava pensando. Às vezes eu nem tinha respondido também, e eu continuava pensando, eu deveria ter falado isso, eu poderia ter respondido aquilo, por que que eu disse aquilo naquela hora? E além de tudo, eu ainda me culpava. Eu pensava, por que que eu falei daquele jeito? Por que que eu reagi? Por que que eu perdi a paciência? Por que que eu não fiz assim? Então, eu percebi, enquanto a situação ela já tinha terminado, ela continuava acontecendo dentro de mim. Eu alimentava aqueles pensamentos, e quanto mais eu alimento, mais a situação me irrita, o sofrimento, vem a culpa. Agora eu já procuro fazer diferente. Em vez de ficar me culpando ou procurar, eu procuro assumir a responsabilidade pelos aqueles sentimentos. Então, eu me pergunto, por que que eu reagi daquele jeito? Por que que aquilo me afetou tanto? O que que ela me despertou? Então, essa mudança ela faz toda a diferença, porque a culpa ela nos prende ao sofrimento. Então, e às vezes também quando aquela situação vem, eu falo, Valesca, você já resolveu. Você falou do jeito que você poderia falar. Agora você precisa entender por que que você reagiu daquele jeito. O que que aquilo quis te mostrar. Então, mas a responsabilidade, ela nos convida ao entendimento, ao aprendizado e à reparação. Já o sofrimento, já a culpa, ela nos prende ao sofrimento. O autoconhecimento, ele serve não para nos julgar, mas ele serve para a gente compreender melhor. Então, quando eu compreendo o motivo da minha reação, eu deixo apenas de sofrer por ela e começo aos poucos a transformá-la. Por isso que a observação, continuar se observando, continuar identificando, ela é necessária. E também essa caminhada, ela me ajudou muito, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes ao longo do dia. Pela manhã eu tiro o ensinamento para viver aquele dia, quando eu vou estudar, quando eu vou fazer um atendimento, quando eu vou fazer alguma coisa. Então, para tudo eu abro o Evangelho. Mas eu não procuro só ler, eu procuro viver. E eu pego o Evangelho, então eu abro aleatório, e se sai sobre orgulho e humildade, eu me pergunto, aonde o meu orgulho apareceu hoje? Em que situação eu posso agir com mais humildade? Se eu abro e está lá, não retribuir o mal com o mal, eu pergunto, em que situação eu preciso exercitar mais paciência? Se fala da indulgência, quem eu estou
julgando? Onde eu posso compreender mais e criticar menos? Então foi assim que o Evangelho deixou de ser apenas um livro de estudo e passou a ser um guia para a minha transformação diária. Eu percebi que Jesus, ele não nos deixou ensinamentos apenas para serem admirados, mas para serem vividos. É, e eu gostaria de deixar alguns exercícios que têm me ajudado muito. Então, quando sentir raiva, irritação, né, algum sentimento nesse sentido, antes de culpar a outra pessoa ou de se culpar, pergunte a si mesmo: o que essa situação despertou dentro de mim? Por que isso me afetou tanto? Qual a minha necessidade? Qual a necessidade assim apareceu neste momento? Qual a dificuldade que essa situação revelou em mim? Sim, talvez seja uma necessidade de reconhecimento, de respeito, de controle, de aceitação, de expectativa que a gente cria. Então, quando começamos a fazer essas perguntas, nós deixamos de olhar apenas para fora e começamos a olhar por dentro. E outra pergunta também que tem me ajudado muito: e se fosse eu no lugar daquela pessoa, será que eu gostaria que reagissem comigo da mesma forma que eu estou reagindo agora? Essa pergunta ela desenvolve em nós a empatia e nos lembra que, assim como eu estou aprendendo, o outro também está aprendendo, está fazendo a sua caminhada. E eu gostaria agora de fazer, né, a nossa oração. Senhor Jesus, dá-me serenidade para aceitar aquilo que hoje eu não posso mudar. Dá-me coragem, sabedoria para transformar aquilo que está a meu alcance e dá discernimento para compreender a diferença entre uma coisa e outra. Assim seja. Até o nosso próximo episódio.